e o Lisca está fora do Santos Futebol Clube. Para a gente entrar nesse assunto e o que pode vir aí no time do Santos como reforço técnico e mais diretor, eu primeiro trago aqui, olha, o tweet do Andrés Rueda, né, o presidente do Santos. Então tá aí, ó, como já foi anunciado, o Lisca não é mais o treinador, temos um jogo muito difícil domingo, que é o clássico contra o Palmeiras, e prefiro pecar pela ação do que pela omissão. Após anunciar a decisão, tive uma conversa franca com os jogadores, falando para terem mais foco pela grandiosidade que é o Santos. BKSS é um nome para assumir o comando técnico do Santos, mas tem também um convite ao Vanderlei Luxemburgo. Mas ao mesmo tempo, para ser o executivo. Executivo. Não, mas mesmo assim, porque o executivo tem que ter um pouco da filosofia parecida com o treinador que ele vai trabalhar, né? E o Santos tem dado muito tempo aos profissionais, né? Para você se acostumar com o BKSS. Então, o Luxemburgo como executivo. O BKSS é uma vitória das redes sociais, né? Porque é um que toda vez que cai, não só no Santos, né? Cai um técnico, o pessoal quer o BKSS, agora ele está aí livre no mercado. Saiu do defensa, né? Saiu. Tá livre no mercado. É difícil você falar em... Porque se a gente sentasse aqui para avaliar, ó, tem um time tal aqui, cogitando, enfim, como disse o Léo, após muito clamor das redes sociais dos últimos anos, trazer o BKSS. Que time é esse? Ele dá tempo? Ele vai virar a temporada? O Santos não consegue... Ele é um técnico que precisa de tempo pelo jeito que ele gosta que o time jogue. O Santos não consegue dar 10 jogos, não tem nenhuma convicção. O Rueda pede foram foco, 8 jogos. Coitado. O Lisca 8. 8 jogos. O Lisca que já vinha de 12 jogos aqui, 9 jogos ali. Agora o personagem tá desmanchando, né? Eu fico muito tranquilo que eu nunca caí nesse personagem. Como é que a gente pode, então, falar de um Santos que não tem nenhuma convicção, desmanchou o departamento de futebol, aí o conselho gestor da Pitaco, o Rueda quer muito pagar boleto, é louvável, mas não consegue ser feliz na gestão do futebol. Como é que a gente pode acreditar que o BKSS, com tempo, precisando se adaptar, implementar uma filosofia algo totalmente diferente do que é feito no Santos, é o nome para essa loucura chamada Santos Futebol Clube de 2022, reta final, para não flertar com o rebaixamento. Como é que a gente pode encarar, olhar para a figura do BKSS e falar, olha, tá aí, é um bom caminho. Sabe, é muita crença. É difícil? Em algo que não é concreto. Eu não sei. Difícil ele aceitar uma proposta? Não sei te dizer, Preto, mas é difícil imaginar que o BKSS é um nome que se encaixe na urgência de um time que não dá tempo, não tem paciência para treinador, para projeto de futebol. Então, se você imaginar o BKSS, né, Pedro, olhando para o histórico recente do Santos, para a troca de treinadores recentes, somando a isso o elenco, as condições de trabalho que ele tem, sinceramente, eu acho que assim... A conta não fecha. Não, a conta não fecha no executivo. Quem vai querer... Eu bato o olho, né, nisso que está escrito aqui na nossa tarja, cara. E, assim, difícil você é uma coisa tão bizarra de você conceber. A gente estava ouvindo o Luxemburgo falar outros dias sobre terminologia do futebol, sobre como ele vê as coisas. Depende, um pouquinho mais atrás era campanha para o Senado e Tocantins. Cara, então, assim, tá boa. Ou é uma coisa ou é outra, gente. Essas duas coisas simultâneas mostram uma ausência de conceito e ideia sobre futebol. Pelo amor de Deus. Diz muito sobre o Santos atual. Brincadeira. Cara, vou ser honesto contigo. Você nem o que falar. É meio isso. Sério, eu sinto assim também. É verdade. Porque é tão assim, sem conexão uma coisa com a outra. Mas é ao mesmo tempo. É isso que vocês estão falando, que é ao mesmo tempo. Porque o BKSS é o cara que gosta do jogo. É o discípulo do São Paulo, como até brigar com o São Paulo. Como as pessoas brigam com o São Paulo, e o São Paulo briga com as pessoas, né? Mas nesse caso, o cara que gosta do jogo bem jogado, com a bola, ofensivo, vai uma construção que você precisa de tempo para fazer. Não é um técnico espetacular dentro desse conceito. Mas tudo bem, é um bom treinador. Santos, com a situação financeira, não pode almejar os principais técnicos do mercado, então, de repente, ele monta um projeto com o elenco compatível e traz o BKSS e fala, perfeito, próxima temporada, vai ter o estadual, vamos dar tempo para o treinador, vai organizar a equipe e tal, beleza. Aí você pensa no Luxemburgo. O Luxemburgo foi um senhor técnico, mas ele faz questão de combater as questões atuais da atualização do jogo. Tripudiando. Às vezes até tripudia um pouquinho, né?
Quando ele está se apegando só aos termos, perfeito, eu também às vezes acho divertido brincar, mas quando fala de conceitos de jogo, que tudo já foi feito, que nada foi alterado, que tudo era igual antigamente... Mas você acha que ele, como diretor, vai ter uma interferência no trabalho do técnico? Bom, não precisa ter, né? O diretor precisa cobrar, entender o que está acontecendo e tal, senão você não precisa trazer o técnico, um ex-técnico para ser diretor, a não ser que o Luxemburgo... Porque eu não duvido da capacidade do Luxemburgo de se atualizar. A questão é se ele está afim. Dá trabalho. Não é que nem antigamente. Mas por que você não duvida? Porque são décadas já que ele meio que largou isso. Porque as pessoas podem mudar. Mas é que... Eu acho que ele tem se ele te dá essa impressão que ele mudou... Basta você pegar a palestra ali, a brincadeira, que eu achei engraçado. Eu não apostaria nisso. Eu achei engraçadas as terminologias. Não, como o sketch do Zorra Total é ótimo. Exatamente. É pra se divertir. E acho que, no fim, ele queria divertir o público. Ele não conseguiu definir, né, já, nos últimos anos, se ele queria ser empresário, treinador / gestor, se ele queria ser político, se ele agora tripudia do que se estuda de futebol. Ele não nos leva essa evolução. A impressão que eu tenho é que, assim, aí olhando para o Santos aposta na aleatoriedade completa do futebol brasileiro, e que muitas vezes dá certo. Né? Se você troca de técnico, vamos ver se dá certo isso aqui. Uma hora dá, né? Uma hora dá. E o Santos também fazendo isso. 10 jogos para um, 10 jogos para outro, 10 jogos para outro. Uma hora vamos ver 3, né? 4, o que vai acontecer. Uma hora, de repente, se acerta. Agora, isso você acaba correndo muitos riscos. Acho que a sorte do Santos é que também no Campeonato Brasileiro, você olha para um Campeonato Brasileiro em que você tem uma parte de baixo ali da tabela que me parece, pelo menos, muito consolidada. Acho muito difícil, né? E tudo bem, essa não é a preocupação do Santos nesse momento, mas quando você entra nessa maluquice de ficar trocando de treinador a cada 8 jogos, são 8 jogos do Lisca. 8 jogos. É um negócio impressionante. E aí você vai para um cara completamente diferente, já vão trocar o diretor também. Sabe o tal do fato novo? É meio que o fato novo em que a diretoria do Santos aposta, inclusive o próprio tweet aí explicando, né? Falei para os jogadores terem mais foco. Parece aqueles papos da torcida organizada que foi visitar. Fala que aqui é Santos, aqui é Santos. Então, realmente... Jean, deixa eu fazer uma colocação aqui. O Rueda, presidente, quando ele chegou no time do Santos, ele falou, olha, de futebol eu não vou me meter, esse negócio de direção, trabalho técnico, eu não conheço disso. O meu trabalho e o meu conhecimento é finança. Perfeito. E eu vim aqui para fazer esse ajuste no Santos. E é importantíssimo que seja feito. Né? Sem dúvida. E não duvidamos dessa capacidade. Prioridade. Prioridade inclui manter o time na primeira divisão, com relação, porque mantém as arrecadações. Com relação ao Luxemburgo, com relação ao Luxemburgo, há a proposta para o Luxemburgo que ficou de pensar. Eu vou pensar e dou a resposta um pouco mais na frente. Está pensando. Talvez esteja aí, né, nesse pensamento do Vanderlei, numa ligação, num exercício só aqui, liga na sexta-feira e fala, tá bom, eu aceito, eu levo o técnico. Tudo bem, mas quais são os atributos? Vamos aprofundar um pouquinho, porque isso vale para qualquer coisa. Eu levo o que eu quero dizer, quais são os atributos essenciais para o diretor de futebol remunerado? Vou ser bem claro aqui. Conhecer amplamente o mercado de jogadores. Assistir muito futebol. Ter noção do que acontece nos países vizinhos, nos países onde você pode contratar jogadores. Ter noção de como se joga futebol hoje em dia em outros países, nos melhores lugares do mundo. Olhar as categorias de base com profundidade, né? Ou ter uma equipe que faça isso constantemente e entender a situação financeira do clube e ter capacidade de negociação para você conseguir montar dentro das suas possibilidades um time e ajudar o Santos a se recuperar com o bom trabalho de finanças que o presidente pode fazer. Então você está precisando de uma pessoa extremamente atualizada com o que é o futebol. Você não vê esses predicados no Vanderlei Luxemburgo? E será que ele fez todas essas coisas nos últimos tempos? Eu acho que não. Pode vir a fazer daqui a hora de agora em diante. Eu acho que até agora não fez. Não vejo, e semana passada, como o Léo até brincou a sketch, fez questão de dizer que não fez. Então, assim, eu até entendo que ele possa não dominar todos esses processos, mas ele precisa ter capacidade de gerir pessoas que dominam esses processos. Perfeito, concordo. E o Luxemburgo não é esse tipo de pessoa. O Luxemburgo é o cara Ninguém tem como saber tudo sozinho. Enquanto treinador queria ser diretor, enquanto diretor queria ser presidente. O Luxemburgo não sabia se queria ser presidente do Flamengo, técnico do Vasco, empresário de uma série de ramos, político do Tocantins, senador, executivo. Então, tipo assim, tá querendo tudo e não tá fazendo nada. Então, assim,
já esbarra nisso. Aí o Rueda, com toda a honestidade que parece ter, fala, eu não entendo disso. O que você faz? Eu preciso trazer alguém que entenda. Aí o cara que você vai trazer, o Luxemburgo, o que ele está fazendo? Como é que ele administra? Não, eu vou trazer o Luxemburgo e o BKSS. Você está contratando isso, sabe, em processos paralelos? Os fatos estão dialogando, porque você já está contratando um diretor que o técnico já não é dele. Já começou errado, eu sou o diretor, mas aí daqui a 10 jogos não der certo, mas também não era meu técnico. Eu falei que era o fulano, aí quis trazer o argentino não sabe. Então, assim, o processo já começa errado. E o meu problema no Santos não é só a demissão. A demissão é uma parte, o problema é sempre a contratação, o próximo nome. É porque o processo tem que começar pelo diretor de futebol. O Santos erra na demissão e nesse erra caso. na escolha. E aí, quando ele erra na escolha, é uma questão de tempo para ele ter que demitir de novo. Então, assim, esse Santos andando em círculo, aí vai trazer para finalizar o ano, opa, não caiu. Aí vai ficar naquele debate. Mas vamos mudar o início da temporada, que o rapaz merece. Mas não foi bem no estadual. Aí, o que tem que fazer? O que tinha que fazer agora, e para qualquer clube, na situação do Santos, primeira coisa, ele vai ter um diretor, projeto que cuide do futebol. Ele traz esse diretor e senta com o cara e fala assim, nós temos 2 metas. A melhor colocação possível no Campeonato Brasileiro, manutenção e, quem sabe, classificação para o torneio continental, e um projeto para desenvolver o futebol do clube a partir do ano que vem. A gente precisa de um técnico para terminar a temporada ou de 2 treinadores? Porque trazer o BKSS agora é colocar um cara num ambiente para ele completamente diferente, com um elenco que ele não montou. Quem são esses nomes? Não dá para trazer um treinador e um diretor de futebol, como disse o Pedro, sem que eles dialoguem, sem que eles pensem e trabalhem juntos no mesmo projeto. A não ser que ele traga alguém para terminar o final do ano ali, como a contratação do Jorginho, por exemplo. Já te deixando aqui Vamos em frente. O gancho, vamos lá. Gostei do gancho. Gostei do gancho. Eu te deixei a bola.